Marcos capítulo 2 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar dele, por causa da multidão, então descobriram o eirado, ou o telhado, ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Senta com a Bíblia aberta, que depois a gente vai discorrer todo o restante. Amém? Aí quando tem aquela chamadazinha, né, que eu apareço no vídeo, Deus está neste lugar. Todo mundo viu, né? Aí aparece eu, aparece o pastor, aparece todo mundo. Aí o Gabriel fica me imitando em casa. E eu comecei a orar quando o pastor falou assim, ministra sexta-feira. Eu falei assim, amém, pastor, serva, estou aqui. Aí, Gabriel, Deus está neste lugar, Deus está na casa. Eu falei assim, é isso aí, alinha, Senhor. Deus está na casa. É isso que Deus quer falar conosco. Nós estamos diante de uma palavra, de uma passagem, irmãos, que quanto mais eu lia, quanto mais mergulhada estava, mais tinha coisa para sair. Até o ponto de eu falar assim, Jesus, chega porque eu só tenho 40 minutos para falar, não vai dar para falar tudo. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você mergulha, quanto mais você debruça, mais o Espírito de Deus vai trazendo uma clareza para aquilo que Ele quer ministrar a mim e a sua vida. Então a gente está diante de um fato. E eu dei um tema para a palavra de hoje que foi algo que impactou muito o meu coração quando eu parei nesse versículo 5. Então, o tema de hoje é: Jesus viu fé e eles viram sobrenatural. A gente está diante de uma passagem em que Jesus, a Bíblia começa dizendo que ele de novo, mais uma vez ele vai para a cidade de Cafarnaum. Mais uma vez ele entra naquele lugar. Mais uma vez ele está ali. E quando Jesus se coloca naquela cidade, ele se estabelece uma casa. Os estudiosos dizem que seria a casa da sogra de Pedro, porque quando você vira a página, você vê que ele tinha curado a sogra de Pedro. E outras coisas aconteceram que ele já estava passando por Cafarnaum. Então, há um WhatsApp atualizado naquele lugar. Vamos trazer para os dias de hoje para ficar mais fácil, porque realmente não tinha. Mas Jesus chegou na casa, rapidinho todo mundo ficou sabendo. Jesus chegou na cidade rapidinho, todo mundo ficou sabendo, porque a presença de Jesus atrai as pessoas. Aonde Jesus está, a presença de Jesus é notável. Não tem como Jesus estar na tua casa e ninguém saber que Jesus está na tua casa. Eu quero dizer, se Jesus está na tua casa, algo tem que acontecer. Jesus está na casa. É uma presença que atrai, é uma presença que é perceptível, é uma presença que move, é uma presença que faz com que as pessoas se estabeleçam naquele lugar. Jesus está na casa. E quando Jesus também não está na casa, já percebeu como é a casa quando Jesus não está na casa? Porque se Jesus é o príncipe da paz, o que tem que reinar na tua casa, na minha casa, é a paz. Se Jesus está na casa, o que tem que reinar em primeiro lugar é a presença do Senhor. E se tem a presença do Senhor, tem a manifestação da palavra de Deus. Porque não tem como desassociar a presença de Jesus da palavra de Jesus. Porque quando ele se estabeleceu naquela casa, ele se estabeleceu para ministrar a palavra. Porque se Jesus está na tua casa, a palavra de Deus está dentro da tua casa. Jesus está no lugar. E se ele está no lugar, ele libera a palavra. E se você é filho dele, está sendo usado por ele, então você libera a palavra. Mas não tem como desassociar a presença de Jesus da palavra de Jesus. Mas é óbvio que quando você não tem Jesus na casa, você tem briga, você tem confusão, o clima é pesado, a situação acontece, o copo quebra, o gato mia, tudo acontece. Se Jesus não está na casa, irmão, há uma presença que manifesta um peso no lugar. Mas como Jesus está na casa, a situação é diferente. Então no verso 2 diz que muitos se achegaram ali, todos tomaram aquele lugar.
Muitos foram para aquela casa e tomaram a porta, a janela, o ambiente, a calçada, o quintal. Eu não sei, eu só sei que encheu de gente. Eu só sei que encheu o lugar. Querido, se Jesus está na tua casa, pessoas têm que estar lá dentro. Se Jesus está na minha casa, é um ambiente onde tem que manifestar a presença de outras pessoas para experimentar quem habita na casa. Porque Jesus estando na casa, Ele atrai as pessoas. Então acontece algo muito profundo. E é uma coisa que me associou muito. E quando eu estava olhando para essa palavra, o que foi estabelecido nesses dias do início do ano? 2 desafios. Pelo Ministério dos Homens, em que se reunia com a sua família, fazendo sacerdócio, fazendo cultos nos lares. O segundo desafio seria com as mulheres, levando a palavra do Senhor. Então o sacerdote, ele atrai a presença e a mulher estabelece a palavra na casa. Então, querido, nós estamos vivendo debaixo desse tempo, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção. Algo tem que acontecer na tua casa. Se tem presença, se tem palavra, o sobrenatural vai estabelecer lá. Porque Jesus está neste lugar. E aí acontece algo muito que, para algumas traduções dizem homens, amigos, 4 rapazes. Eu sei que foi conduzindo para aquele lugar um paralítico em sua cama, em sua maca, trazido por 4 homens. E agora é algo que me impacta muito. Uma fé que promoveu unidade e voluntários. Uma fé que promove unidade e um voluntariado. Porque, queridos, aquele paralítico não tinha nada para oferecer. Foi pela fé que aqueles 4 homens se uniram para um propósito, para alcançar um objetivo, de levar aquele homem até a presença de Jesus. Ah, querido, só quem faz isso, a fé. Homens que tinham uma vida totalmente ocupadas. Pessoas que tinham seus afazeres, pessoas que tinham seus lares, pessoas que tinham as suas contas, seus projetos, tinham tudo. Mas 4 homens que ficaram e disseram, não, nós vamos nos abnegar do nosso tempo, nós vamos renunciar àquilo que está, porque tem um propósito maior, é introduzir o nosso amigo na presença de Jesus, introduzir alguém para receber o milagre. Eu abro mão de tudo para levar alguém para a presença de Jesus. Ah, querido, isso muito me impacta. Como tem sido as nossas vidas, o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido, sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada de alguém. É me disponibilizar para que alguém experimente a presença de Jesus. Eu abri mão de tudo, vamos traduzir para os dias de hoje. Eu preciso me dispor do meu tempo, abrir mão na minha agenda, colocar alguma coisa em ordem, porque alguém precisa ser conduzido, alguém que está paralisado espiritualmente, alguém que está paralisado na sua alma, alguém que precisa que eu e mais 3 coloque as mãos na maca daquela pessoa e introduza dentro daquela casa, para que ele possa experimentar o milagre. Só quem faz isso, querido, é a unidade. A união, movida pela uma fé. A união, movida pela uma fé de levar alguém necessitado, que não tem nada para me oferecer, mas eu, pelo contrário, eu quero oferecer. Eu estou abrindo a minha vida. Olha, interessante, esses 4 homens, eles rompem com tudo. Esses 4 homens se deparam com uma situação. Queridos, muitas das vezes, quantos de nós, todo mundo estava cercando ali a janela, todo mundo já estava tendo acesso, alguém já tinha ali uma visão, né? Eu já estou na minha posição, eu já estou conseguindo ter uma visão de Jesus, daqui eu não me mexo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só que tinha alguém precisando mais do que eu ali naquele momento.
Só que precisa alguém que eu coloque uma brecha do lado. Não, esse aqui precisa. Eu ainda estou andando, eu ainda estou bem, eu tenho visão clara de Jesus. Mas tem alguém que não tem visão clara de Jesus e precisa ser colocado diante dele. A casa estava cheia. Obviamente ali, muitos eram espectadores. Outros realmente, todo mundo precisa de milagre, todo mundo precisa de cura, todo mundo precisa de muitas coisas. Mas muitos estavam ali porque a notícia correu. Jesus está neste lugar. A notícia corre. A manifestação do que Jesus já está fazendo, já estava correndo. Aquilo que o Senhor estava fazendo na vida de outras pessoas, a notícia já estava indo. Só que 4 amigos falaram assim: não, eu preciso romper com a indiferença. Eu preciso romper com a individualidade. Eu preciso romper com todas as barreiras que estavam sendo colocadas diante deles, para que Jesus pudesse alcançar aquela vida, aquela alma. Algo que Jesus sempre teve, querido, uma palavra que impacta e ela tem que ser muito praticada nos dias de hoje, uma palavra chamada compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é ver a miséria de outro e falar assim: não posso deixar isso acontecer. Compaixão é ver a paralisia, o inimigo entrando naquela família, naquela casa, fazendo arruaça, e você tendo a presença de Jesus, podendo fazer a diferença e introduzir, colocar aquelas pessoas. Então algo muito profundo aconteceu. Meu filho, quando a gente se move, Deus se move com a gente. Aquela unidade fez com que aqueles 4 homens experimentassem estratégias movidas por Deus. Eu não sei como é que foi. Eu sei que naquela época era fácil mexer no telhado. E deve ter sido incômodo. Um paralítico, com certeza paralítico da cintura para baixo. Ele não era tetraplégico que não se movia. Com certeza era da cintura para baixo. Amarrar aquele homem, subir nas coisas. Eu não sei se tinha escada. Eu sei que quando eles começaram a se mover, Deus também se moveu com eles. Quando a gente começa a se mover, Deus se move com a gente, dando estratégia, preparando o caminho, fazendo com que algo comece a ser liberado. Para quê? Para que pudesse o objetivo ser alcançado. Olha, ninguém se importou em começar a abrir uma brechinha. Não, deixa passar, não, está aqui, está trazendo. Não, abre aqui, abre aí, né? Quando a gente está precisando chegar em algum lugar, quando a gente está na pista, lá na autoestrada, aqui tem a lei, né? Vem a ambulância atrás, os carros têm que começar a fazer o quê? Não é isso? Abrir, porque a ambulância é prioridade. Ela tem que ter o caminho aberto. Ela precisa ter acesso para levar o enfermo. Ela precisa ter a pista liberada. Só que ninguém abriu a pista. Ninguém teve compaixão. Ninguém se comoveu. Estava todo mundo. Vamos trazer para o carioquês, que todo mundo já deu para perceber. O meu sotaque. Estava cada um no seu umbigo. Como diz lá na nossa roça: farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas ali algo aconteceu. Aqueles homens falaram assim: não, eu vou romper com isso aí. Eu preciso de uma estratégia. Quando eles começaram a se movimentar, apareceu corda. O outro que não sabia amarrar, deu um jeito de amarrar. O outro que nunca pegou aquele menino no colo, pegou no colo. Não, mas ele vai entrar. Ele devia estar, aquele paralítico, pensando: não, desiste aqui, não está dando alguma coisa. Mas a fé daqueles homens foi tão grande que eles falaram: nós vamos colocar ele pelo telhado. Eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma estratégia, mas que ele vai chegar na presença de Jesus, ele vai chegar. Você está disposto a introduzir alguém na presença de Jesus? Tem tantos paralíticos, tem tantos desistidos, tem tantos que querem voltar atrás, tem tantos que não querem mais. Tem força, tem muitos paralíticos de alma, muitos paralíticos na mente, muitos paralíticos no corpo, sim. Mas precisa que você, fale assim: não, eu vou romper com isso aí. Aí a palavra de Deus diz que, por causa da multidão, se movendo, Deus moveu, abriu uma estratégia, deu para eles uma forma de chegar naquele lugar. Vamos para o telhado.
começaram a mexer exatamente na posição onde Jesus estava. Algo interessante acontece aqui. Jesus nos dá coisas, Ele não dá para nós, mas Ele nos dá por causa de outros. Aquela casa foi dada, aquele lugar foi dado, para que Jesus pudesse estar ali e outras pessoas pudessem receber a palavra de Jesus. Jesus tem te dado coisas. Jesus tem te dado carro para você carregar pessoas, convidar para ir para a igreja. Jesus tem te dado uma casa grande, de repente com piscina para fazer batismo lá, e pessoas aceitarem Jesus. Jesus tem te dado saúde. Jesus tem te dado voz. Jesus tem te dado condições de um trabalho em que você pudesse também até investir em vidas financeiramente. Não tem te faltado finanças. Se necessário for, eu vou investir financeiramente na vida de alguém. O que Deus está te dando é para investir em vidas, é para investir em almas, naqueles que não têm recurso para chegar até Jesus. Então, começa a cair poeira, com certeza. Aqueles telhados naquela época tinha poeira. E começaram a ver. Um clarão se abriu. Ah, querido, eu não vi a dona da casa reclamando, que a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu não vi Jesus reclamando porque estavam abrindo, interrompendo a mensagem dele. Eu não vi Pedro e seus discípulos ali questionando por que está abrindo, movendo, tirando, interrompendo. O mestre está aqui. O mestre está liberando a palavra. Quem é que está lá em cima? Em nenhum momento a Bíblia relata que eles, ou o dono da casa, ou Jesus, ou os seus discípulos, reclamando daquela situação, porque ali precisava alguém encontrar Jesus. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe o que Deus falou com o meu coração? Se for por causa de uma vida, quebra o meu telhado. Por causa de uma alma, quebra o meu telhado. Se for para ver cura, abre o meu telhado, escancara meu telhado. Se for para ver milagre, pode arrancar todas as telhas. Mas se for para ver vida salva, abre o teto inteiro. Mas as vidas vão encontrar Jesus. E abaixaram o doente, abaixaram o paralítico. Aí, duas ações acontecem nesse momento. A primeira ação, verso 5, vendo-lhes a fé. A primeira ação foi ver. E Jesus disse é fala. A primeira ação foi ver. Jesus viu uma fé. Jesus viu algo que moveu. Jesus viu algo que fez com que aquela situação, com aquele lugar, Jesus viu primeiro neles. Jesus viu nos amigos. Jesus viu uma fé que rompeu barreiras. Jesus viu homens que abriram mão do seu tempo, da sua vida, da sua família, de quer que seja. Jesus viu. E quando ele vê, algo acontece. Quando ele vê, ele fala. E diz assim a palavra do Senhor: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. E quando ele fala, a primeira fala dele é filho. Filho. Mais uma vez eu vou dizer para você, filho. O que Jesus estava fazendo com aquele menino, com aquele homem? Querida, a gente não sabe, não quero aqui ficar conjecturando, mas é verdade. Imagine um homem ser conhecido por aquilo que provocava dores nele. Ninguém podia falar o nome dele. Vamos trazer para o dia de hoje, você ser conhecido pelas suas dores, pelas suas mazelas. Vamos falar do bullying escolar. Lá vai o magrelo, lá vai a gordinha, lá vai o orelhudo, lá vai o narigudo. Você não era reconhecido pelo seu nome, você era reconhecido pelas suas dores. A Bíblia não fala o nome dele, mas fala que ele era paralítico, falava daquela circunstância em que ele estava vivendo. Mas Jesus se coloca diante dele para poder devolver
a sua identidade de filho. A primeira atitude, quando Jesus viu a fé, é olhar para aquele paralítico e falar: filho. Eu não sei, irmão, trazendo para o dia de hoje, quanto tempo você não vê a palavra filho? Quanto tempo você não vê um pai te chamando de filho? Há quanto tempo as dores têm consumido a tua vida e a dor na tua alma? E você não sabe mais reconhecer o que é uma paternidade. Jesus ali, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele estava ali, a própria boca de Deus se manifestando naquele lugar, manifestando para aquele paralítico estava ouvindo da boca de Deus: filho. Hoje eu estabeleço a sua identidade de filho. Hoje eu te reposiciono naquilo que eu te chamei para ser, naquilo que eu te fiz filho. Querido, antes de Jesus curar o físico, ele precisava curar a alma. Ele precisava estabelecer aquele homem de pé por dentro, porque a obra maravilhosa de Jesus é quando ela acontece de dentro para fora. A obra maravilhosa de Jesus é quando ela é manifesta na carne, visivelmente daquilo que já está sendo manifesto dentro. Ele se colocou em pé, mas ele não se colocou em pé fisicamente, ele se colocou em pé dentro. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E aí ele fala: os teus pecados estão perdoados. A gente sabe que todos nós, o Google fala, todo mundo fala, nós temos a doutora Rosane ali que também fala, há uma estatística humana neste mundo, que 100% da humanidade um dia vai morrer. Isso é fato, certo? Isso é fato. 100% de nós um dia vai morrer. Muitos de nós, eu também estou esperando o arrebatamento. Mas todos que provaram milagre, também morreram. Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu. A minha sogra foi milagrosamente alcançada de uma cura de um câncer nos seios, mas também já faleceu. Milagre, ele é momentâneo. Perdão é eterno. Pode aplaudir o Senhor. Deus falou isso no meu coração. Milagre, ele é momentâneo, ele é passageiro. Você vai experimentar dele, mas muito mais do que esse milagre momentâneo que você vai experimentar, que você vai viver, é o perdão que vai te introduzir na eternidade. Isso não tem preço. Isso só Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Ele pode dar na tua vida. Ele pode fazer por você. Perdoado estão os teus pecados. Por quê? Para quê? O que estava conduzindo? Porque nessa forma em que ele chama de filho, ele estava trabalhando naquele homem, na sua autoimagem, na sua autoestima, reposicionando ele, para quando o milagre chegasse, ele pudesse falar verdadeiramente: só o Senhor é Deus. Porque, colocando mais uma vez o meu carioquês em dia, com certeza, na hora que Jesus viu aquilo, ele deve ter falado: gostei do que vi, gostei. Está aí uma coisa que eu gostei, foi a fé desses homens. Está aí uma coisa que eu gostei, eles romperem com tudo. Está aí uma coisa que eu gostei, a unidade por um propósito. Está aí uma coisa que eu gostei, romperam a indiferença e a individualidade. Individualidade são coisas diferentes. Individualismo era o que eles estavam rompendo. Individualidade, cada um tem uma. O que é individualidade? Eu não como quiabo, meu marido come quiabo
Desculpa os mineiros que gostam de quiabo. Eu não como quiabo. Isso é uma individualidade, uma particularidade minha. Agora, individualismo é eu ser egoísta. É eu olhar para a situação e aquilo não mover, não mexer comigo, não ter compaixão, não produzir nada dentro de mim. É colocar o averso da situação. Queridos, Jesus pega e olha, gostei. Só que havia uma multidão ali. Havia um propósito ali. Maior do que o propósito na cura daquele homem, em fazer as pernas dele voltar a andar, era o propósito de toda aquela casa glorificar o nome do Senhor. De toda aquela região glorificar o nome do Senhor. Havia um propósito maior. Mas aí a palavra de Deus diz o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali arrazoando seu coração. Jesus conhecia o coração de todos. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar os pecados senão é que Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem poder e autoridade para perdoar os paralíticos, para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando em nome de Deus. Mas era eu te mando, porque era o verbo que se fez carne, era Jesus na boca de Deus, era Deus falando: eu te mando. Se eu que posso perdoar o pecado, eu também posso dizer: paralítico, levanta e anda, porque eu que estou mandando. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ponto de todos admirarem, dando glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Sabe essa frase? Essa frase é uma frase que tem mexido com a minha vida quando eu estava debruçada. Porque Deus quer nos usar. Deus quer que a gente carregue leito. Deus quer que a gente introduza pessoas na presença de Jesus para que outros possam falar: jamais vi coisas assim. Há pessoas nesse país, há pessoas nessa cidade, há pessoas no seu trabalho, há pessoas na sua vizinhança que precisa falar essa palavra: jamais vi coisas assim. Eu jamais vi Jesus manifestar o poder dele desse jeito. Eu jamais vi uma casa sendo restaurada. Eu jamais vi o Senhor restaurar um casamento, tirar o filho das drogas. Eu jamais vi o Senhor pegar uma causa perdida na imigração e colocar ele com um green card na mão. Eu jamais vi. Pessoas precisam falar essa palavra. Pessoas precisam falar essa frase. E Jesus, vendo a fé e a unidade, o homem que chegou carregado, sem nenhuma expectativa de ser introduzido na presença de Jesus, o homem que chegou com a sua alma destruída, porque há muitos anos ele não ouvia a palavra filho. O homem que chegou, não tendo nada para oferecer e dependendo exclusivamente da boa vontade de 4 homens. O homem que chegou pelo telhado. O homem que chegou com a sua vida roubada por uma dor, roubada por uma baixa estima, roubada por mazelas, roubada, queridos, foi tirado daquele homem. Foi tirado daquele homem o prazer de viver certas alegrias. Foi tirado daquela família. A Bíblia diz que ele voltou para casa. Ele tinha uma casa. Não diz se tinha filhos, marido, esposa, não sabia se tinha alguém mais na casa, mas ele tinha uma casa. Alguém devia estar naquela casa. Ele foi para casa. Mas foi roubado dele com aquela dor, com aquela paralisia. Mas aquele homem, quando ele encontrou Jesus de Nazaré,
Quando aquele homem encontrou pessoas unidas em fazê-lo ouvir a presença de Jesus, quando ele encontrou uma casa aberta, onde a presença de Jesus era manifesta pelo poder da palavra de Deus, ele saiu daquele lugar andando. Entrou pelo telhado, saiu pela porta, a mesma porta que não abriu para ele entrar, teve que abrir passagem para ele chegar. Oh, querido, eu não sei qual é a porta que está fechada, mas se você encontrar Jesus, ele vai abrir. Eu não sei o que está acontecendo, mas se você entrar numa casa onde a presença dele é manifesta e a palavra dele é liberada, você vai começar a abrir portas para a tua vida. E todos estavam dizendo e glorificando sobre aquele sobrenatural. Jesus viu fé, mas quem estava ali viu o sobrenatural acontecer. Jesus viu fé de homens se movendo em unidade, no coletivo. Jesus viu fé em um propósito ser alcançado. Querido, nessa noite, Jesus está neste lugar, amém? Eu acho que isso é uma verdade, você podia glorificar até mais alto. Querido, Jesus está na casa, e a presença dele é manifesta. Há uma palavra sendo liberada neste lugar, mas ele precisa que eu e você pegue as macas de quem não tem força para andar. Jesus, conta comigo e contigo, para que quebre alguns telhados, para que possamos descer pessoas. Jesus, conta comigo e contigo, para que o sobrenatural deles aconteça na vida daqueles que não podem oferecer nada para mim e para você. Jesus, conta comigo e com você. Mas eu sei que nessa hora, muitos de nós, como eu um dia, não tinha ouvido mais a palavra filha, de um pai que se perdeu pelo caminho, de um pai que desprezou a casa, desde pequena. As dores da alma consumia, trazendo sobre mim traumas, dores, algo que trouxe sobre a minha vida matrimonial, minha vida familiar, dores, porque eu tinha traumas de alguém que me abandonou e não dizia mais filho, não dizia mais filha, até Jesus me posicionar naquilo que eu sou, naquilo que você é, naquilo que Ele vai fazer na tua vida, naquilo que Ele tem para liberar para a tua casa. Quando eu ouvi Ele me chamando de filha, as dores foram. Eu fui posicionada porque Ele é o meu Pai. Eu sou filha porque Ele é o meu Pai. Então eu comecei a ver as paralisias na minha alma, e eu comecei a andar, e quando eu comecei a me movimentar, eu comecei a frutificar, e quando eu comecei a frutificar, eu comecei a viver coisas tremendas com Deus. Quando eu comecei a viver coisas tremendas com Deus, eu comecei a me aprofundar com Deus. Quando eu comecei a me aprofundar com Deus, a gente foi entrando num relacionamento íntimo de pai e filha. Quando esse relacionamento começou a andar, e eu me aprofundar, ao ponto de eu e Ele sermos como um só, porque Ele habita em mim. Ele habita em você. Mas você pode dizer para mim hoje, Rose, eu sei que eu preciso ajudar, mas nesse momento eu preciso ser ajudada, porque eu ainda não tenho forças para carregar a maca de ninguém. Eu estou com uma muleta, eu não estou paralítica, mas eu estou com uma bengalinha. Eu não estou paralítica, mas
A minha autoimagem como filha de Deus ainda não está esclarecida em mim. Eu não estou paralítico, mas palavras do passado me paralisaram, dores do passado, decepções do passado, pessoas que foram se colocando no meu caminho, me fizeram parar, tirar as forças da minha perna, começaram a me fazer retroceder. E eu quero te dizer nessa noite, Deus te chama, filha, eu quero te reposicionar. Filho, eu quero te levantar. Filho, eu quero te colocar no lugar que você é e que você tem que estar. Filho, eu te chamo por aquilo que eu te dei, o nome de filho. Por quê? Porque eu tenho uma obra muito grande para executar. Eu tenho algo muito profundo para realizar. Se você cavucar, querido, eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui manifestando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está conduzindo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando, ainda tem ali, ainda tem algo aqui que, sabe, está atrapalhando a sua caminhada. Tem algo aqui ainda na sua autoimagem. Tem algo aqui que eu ainda preciso tratar dentro do teu ser. Tem algo aqui que você precisa aprender que vai ser só na dependência comigo. Tem algo aqui que é só no secreto entre eu e você. Tem algo aqui que eu preciso entrar e mexer e mudar essa história. Quero te convidar a ficar de pé para a gente poder orar. E só com o fogo de Deus, só com o fogo de Deus, vou te colocar em apuros. Tem um louvor que diz assim, minha amada amiga Zal. Vou tirar até o óculos. É bem antigo. Aleluia. Deixa eu tirar no tom certo, né? Vamos lá, só para você lembrar que é da Cassiane, hein? Diz assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver que tua glória em meu rosto brilha. Mais uma vez, meus dons e talentos. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Segura um pouquinho. Escuta, a obra completa só quem faz é Jesus. E às vezes é necessário passar pelo fogo para ele refinar, tirar as impurezas. E nessa hora, querido, eu quero orar por você, que você viesse aqui na frente. Você que sabe que precisa ainda, tem dores que precisa ainda ser trabalhado, que precisa ainda ouvir falar filho, ou que está paralisado. Nós como igreja, nós como amigo, tem alguém do teu lado, tem um amigo aí do teu lado que vai falar para você: eu vou contigo,
Eu seguro na tua mão, você não está só. Há um Deus aqui neste lugar que vai fazer uma obra linda na tua vida. E o mais interessante, pastores, é que no final do versículo, os amigos saíram de cena. Não se ouviram falar dos amigos, se ouviram falar de um homem curado, e se ouviram falar da glorificação do nome do Senhor. Querido, eu e você só somos instrumentos. Eu e você só somos instrumentos. Eu e você somos instrumentos. Senhor, eu quero orar por você. Eu sei que Deus quer trabalhar na tua vida. Eu sei que o Senhor tem algo profundo para fazer. Eu sei que você pode estar dizendo: eu ainda não estou com essa força toda, mas Jesus, eu me coloco à disposição para carregar as macas. Senhor, eu me coloco à disposição para subir no telhado. Senhor, eu me coloco à disposição para quebrar o telhado. Se for para ver vidas salvas, restauradas, curadas, quebra o meu telhado, mas muda a história. Muda a história. O início desse louvor é assim: a tua palavra escondi. A tua palavra escondi. O quê? Guardada aqui, ó. Guardada em meu coração. Pra quê? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Sabe, quando nós guardamos a palavra do Senhor, com Jesus na nossa casa, com a presença manifesta de Jesus na nossa casa, com a palavra sendo ministrada na nossa casa, ali é lugar de cura, lugar de restauração, lugar de milagre. Queridos, abra a tua casa. Abra a tua casa. Aproveite agora esse tempo. E eu faço votos que você seja impelido, convocado pelo Espírito Santo nesse projeto que nós estamos tendo, Lar Betel. Abra a tua casa. Deixa o Senhor, deixa alguém entrar na tua casa e ministrar o seu lar, ministrar na tua família, porque o Senhor quer fazer morada e quer manifestar o sobrenatural dele na tua vida, amém? Feche teus olhos, quero orar por você. Coloca a mão no seu coração, porque só você sabe, só você conhece aonde ainda precisa levantar. Só você sabe, e o que você precisa ouvir. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está falando agora nos teus ouvidos: filho, eu te amo. Filho, eu tenho uma obra contigo. Filho, eu vou mudar a tua história. Filho, você vai voltar a andar. Filho, 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 filho. Ele te chama nessa noite por aquilo que é a sua identidade. Pai, nessa hora nós entregamos a ti, Senhor, a cada vida neste lugar. Colocamos, Senhor, a cada mente, a cada coração, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos. Porque eu sei que o Deus curador, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural está alcançando cada vida aqui neste lugar, para que a tua glória seja manifesta em cada casa, em cada vida, em cada lar nesta hora, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor Jesus faça morada na sua casa. Que o Senhor Jesus se estabeleça no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Mas antes, estenda suas mãos para cá. Você pode não ter vindo, mas você colocou aqui os seus pedidos de orações. O Deus de milagre, o Deus do sobrenatural está aqui. O Deus do milagre está neste lugar. Estenda suas mãos e aproveita que a presença do Senhor é manifesta neste lugar. Libera a palavra manifesta. Pai, nós queremos entregar agora a cada pedido de oração, a cada clamor escrito, a cada causa
causa colocada dos teus filhos aqui neste papel. Pai amado, o papel não faz nada, mas o teu nome faz tudo. Senhor, é só uma forma de nós derramarmos o nosso coração e entregar na mão daquele que tudo pode, daquele que faz o sobrenatural acontecer, daquele que cura, que restaura, daquele que liberta, daquele que transforma. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nesta hora possa agir de uma forma tão tremenda, de uma forma tão poderosa, e testemunhos glorificando o teu santo nome neste lugar. Você crê, querido? Você crê? Amém?